Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal Professor Albert Lucas, o canal de raciocínio lógico e matemática. Hoje nós vamos falar para vocês sobre fração. Eu vou trazer para vocês os conceitos iniciais. Essa é a aula 01. Bora lá? Se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ainda apertar aquele sininho, justamente para receber as notificações. Cada aula que eu postar, você vai estar sendo notificado dessas aulas. E outra coisa, não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho. Combinado assim dessa forma? Bora fazer isso? O seguinte, agora vamos lá realmente começar a nossa aula propriamente dita. Estamos tratando de fração. Esse é um assunto presente no nosso dia a dia. É um assunto presente no nosso cotidiano. Sempre estamos envolvidos com fração. Sempre quando tratamos alguma coisa relacionada à divisão, é fração. Inclusive, já digo logo a primeira observação. Toda fração é uma divisão. Então, quando eu coloco uma fração aqui, por exemplo, 2/5, 2/5 é uma divisão que nós estamos tratando aqui nesse momento. Então, saiba, é a mesma coisa. É como se fosse 2 dividido por 5. Ok? Então, primeira observação é essa que eu tenho para trazer para vocês. Mas, professor, você estava dizendo que está relacionado ao nosso cotidiano. Como assim? Quer ver o primeiro exemplo? Espero que ninguém esteja com fome assistindo essa aula, né? Ainda bem que eu acabei de comer meu feijãozinho com arroz aqui. Nossa, tá uma delícia. Minha mãe tá aqui em casa e tá uma delícia. Olha só o que eu tenho aqui, meu Deus do céu. Ai, que delícia. Pizza Hut, me patrocina. Nós temos uma pizza aqui. Então, quando você sai, por exemplo, com a sua família lá na Pizza Hut, que você pede, me dê uma pizza de 8 fatias, de 8 pedaços. Então, aí eles vão lá e trazem a pizza de 8 pedaços. Aí sempre tem aquela resenha após pizzas, né? Mas, por isso que tá gordinho aí. Menino comeu 3 pedaços, rapaz. Então, fala 3 pedaços que você comeu, correto? Então, mas 3 pedaços de quanto? Pelo que eu tô vendo aqui, essa pizza são de 8 fatias. Eu também falei isso com vocês, né? Então, você comeu 3 pedaços de 8 no total. Porque poderia ser 3 pedaços se a pizza fosse dividida em 3 pedaços. Poderia? Não poderia ser dividida em 3 pedaços? Poderia ser dividido em 4 pedaços aqui. Digamos aqui parte ao meio e aqui parte ao meio. Então metade da metade. Então seria 4 pedaços. Então se você comesse 3 pedaços de 4, poxa, você não iria ter deixado praticamente nada para os seus outros familiares. Aqui tendo comido 3 pedaços, você deixou para seu pai, sua mãe e sua irmã, né? Então isso é fração. Então olha só, calma. Ainda vou tratar outros exemplos aí com vocês. Olha só. Uma lata de Coca-Cola. Eu estou vendo aqui que são 330 ml, correto? Essa latinha de Coca-Cola. Olha só, vem comigo. Se eu, por exemplo, digo assim, eu bebi 100 ml. Então você bebeu 100 ml de quantos ml? Eu bebi 100 ml de 330 ml e deixei o restante lá para minha família, o restante para minha mãe, o restante para meu pai. Se bem que é pequenininho demais para deixar para os outros, né? Lá o Coca-Cola, gente, beber só 100 ml, não, tô brincando. Se tiver alguma nutricionista aí, brincadeira, tá? Realmente tem que beber pouquinho. Então, olha só, voltemos aqui. Então, isso é uma fração. Você bebeu 100 ml de um total de 330 ml. Não, professor, eu bebi foi quase tudo. Eu bebi 300 ml, só deixei um restinho de nada lá para minha mãe, para minha esposa, para o meu irmão e tal. Então você bebeu 300 ml de 330 ml. Professor, você não tem um outro exemplo que não seja de comida, não? Tenho sim. Tempo. Olha só, eu coloquei como simbolizado como um relógio, né? O dia tem quantas horas? 24. Você passa quantas horas dormindo? Eu passo 8 horas. Então, 8 horas de um total de 24 horas você passa dormindo. Isso é também uma fração que está representada no seu dia. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas não é o objetivo dessa aula. Simplificar. Eu posso, inclusive, algo chamado de simplificar. O que é simplificar? É um número que eu divido por cima, eu também divido por baixo. Por exemplo, se eu divido em cima por 8, eu posso dividir 8 por 8? Posso, sim, perfeitamente dividir 8 por 8. 24 eu também tenho que dividir por 8. Nesse caso, 24 divide por 8. Então, olha só, 8 dividido por 8 dá 1, 24 dividido por 8 dá 3. Logo, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se o nosso dia for dividido em 3 partes, olha só isso, uma parte do meu dia eu estou dormindo. Estão entendendo? Então, isso é fração. Esses são os conceitos iniciais.
Eu quero que você olhe para tudo e veja fração, fração, fração. Ok? Bora lá passar para o próximo aqui. Então, nós temos aqui uma ordem. Isso aqui é a fração, né? Eu coloquei, por exemplo, 3/8. Então, nós temos o numerador e nós temos aqui o denominador embaixo. Então, o numerador é a parte de cima, o denominador é a parte de baixo. O que isso quer dizer? Denominador, que denomina, que até eu estou tentando encontrar uma palavra, então é o que denomina, o que comanda, o que rege justamente toda a situação. É o que vai te nortear. Como assim nortear, professor? Olha só, eu falei da Coca-Cola. Se eu digo, bebi uma parte da sua latinha de Coca-Cola, né? Você sabe que a sua Coca-Cola, o total, tem 330 ml. Então, você bebeu quantos? De 330 ml. Então, ele é o todo. Ele que é o que, conforme diz o nome, ele é o que denomina. Então, ele é o todo dentro do contexto geral. Agora, por exemplo, a pizza. Eu dividi a pizza em 8 pedaços, logo meu denominador vai ser 8. Se eu tivesse dividido minha pizza em 4 partes, meu denominador seria 4. Se eu tivesse dividido, por exemplo, o meu tempo, dividir meu tempo em 24 horas, mas eu posso dividir meu tempo em 3 partes. Em uma delas eu passo dormindo, meu tempo está dividido em 3 partes. Uma delas eu passo dormindo, a outra parte eu passo trabalhando e a outra parte passo com minha família, por exemplo, no lazer. Então exatamente isso, que a fração está envolvendo a nossa vida e você tem que tomar muito cuidado quanto ao denominador, porque o denominador é o total. Por exemplo, eu tenho uma turma tal que tem 35 alunos. Desses 35 alunos, por exemplo, 15 são meninos. Então, logo, qual que é a fração correspondente ao número de meninos? Então, se eu tenho 35 alunos, então 35 é a quantidade total. 15 são meninos, pronto. Então, a fração correspondente do número de meninos em relação ao total da turma é 15/35. E daria para simplificar. É um assunto muito importante, que é a simplificação de fração, que vai ser nas próximas aulas, ok? Então, essa é a importância do denominador, porque é o todo, ok? Olha só, bora lá, continuemos aqui. Eu peguei, digamos, uma cartolina, sei lá, uma faixa, e dividi ela em 2 partes. Eu dividi ela em 2, estou aqui bem pertinho, em 2 partes. Logo, que é o denominador? O denominador vai ser 2, porque eu dividi em 2 partes. Então, uma parte aqui vai ser representada como sendo 1/2, e outra parte também vai ser representada como meio. 1/2, até já introduzindo a soma, 1/2 mais 1/2 vai ter que dar esse inteiro. Se eu pego uma metade, digamos assim, eu tenho uma Coca-Cola, eu dividi minha Coca-Cola com uma pessoa, ou seja, eu tenho 2 copos de Coca-Cola. Então, se eu pegar as 2 metades, eu bebi as 2 metades. Poxa, você bebeu a Coca-Cola inteira? Correto? Não é assim que você fala? Tá vendo como você tem conhecimento de fração? Eu não tenho dúvida de você ter conhecimento. Agora estamos apenas pegando esse seu pensamento, esse seu conhecimento e colocando no papel. Então, olha só. Agora, digamos, eu tenho aqui uma cartolina, sei lá, uma faixa, qualquer que seja, e eu resolvi dividir em 3 partes. E outra coisa, as partes são iguais, tá? Eu não posso... eu vou dividir minha Coca-Cola. Um ficou com metade, 1/2, e outro ficou com 1/3. Não ficou. Dividiu igualmente. Você tem que dividir sempre igualmente. Aqui nesse caso eu dividi em 3 partes iguais. Então vai ficar, digamos assim, uma parte representa 1/3, a outra parte 1/3, a outra parte 1/3 também. Então olha só, já fazendo algumas observações, se eu digo assim, aliás vou até fazer aqui, essas 2 branquinhas, né? Olha só, aqui representa 1/3. E digamos, quanto que representa essas 2 partes? Vou dizer, eu amo comida, né? Tipo, vocês devem estar pensando, pior que eu amo mesmo. Então, digamos que aqui seja um bolo, né? Um bolo, como dizem, um bolo metro. Esse bolo eu dividi em 3 partes. Então, olha só, aí eu tô lá na padaria, aí tem essa parte, tem essa parte, tem essa parte. E eu digo pra moça, eu quero essa parte, eu quero essa parte. Ou seja, quantas partes do bolo eu estou levando? O bolo tinha 3 partes, eu estou levando 2 partes de 3. Correto? Concorda comigo? Porque eu peguei aqui essa uma parte, peguei a outra uma parte. No total eu peguei 2 partes de 3.
Então, e sobrou o quê? Apenas uma parte. Tranquilo? Mas a gente vai ver muito mais isso quando eu falar de soma e subtração de frações. Aqui apenas conceitos iniciais, só aquela aula levinha aí para você, aula, digamos, um pouquinho mais prazerosa, assim, sem muita preocupação com conta nesse exato momento. Como é que a gente faz a leitura? Então, olha só, 1 sobre 2, a gente diz que é 1/2. 1 sobre 3, a gente diz que é 1/3. E já fazendo uma observação, professor, se aqui tivesse 2, seria 2/2, ok? Se aqui tivesse 2, seria 2/3, no caso plural, né? Seriam 2/3. 1/4, professor, se aqui tivesse 3, aqui seriam 3/4, não é correto? Não faria assim? Dessa forma? Então, eu estou colocando 1 apenas para padronizar, não vai ser esse o problema, porque se tiver 1, é 1/4, se tiver 2, vai ser 2/4, se tiver 3, vai ser 3/4, se tiver 4, vai ser 4/4, se tiver 5, pode ter 5, professor? Pode, vai ser 5/4. Então, aqui vai ser 1/5, se tivesse 2, seria 2/5, se tivesse 3, seria 3/5, 1/6, 1/7, que a gente fala. Ó, agora vem 1/8, 1/9 e 1/10. Pronto. Aí eu encerrei essa primeira parte aí com vocês. Por quê? Porque o resto vai ser meio padronizado. Vai ficar até um pouquinho mais fácil. Mas apesar de que essa partezinha vocês também já sabem. Então, ó, como é a leitura que a gente faz? Isso aqui é 1/11. Sempre a gente coloca o nome avos no final. Então, é 1/11. Ah, eu comi 1/11 da torta. Pronto, então 1 sobre 11. 1 sobre 12 é o quê? 1/12. 1 sobre 13 vai ser 1/13. 1 sobre 14 vai ser 1/14. 1 sobre 15 vai ser 1/15. 1 sobre 16 vai ser 1/16. 1 sobre 30, professor, 1/30. 1 sobre 47, professor, 1/47. 5 sobre 60, professor, 5/60. Tranquilo? Agora tem 3 casos especiais aí que caem muito para vocês, aí, principalmente no nosso dia a dia, que é 1 sobre 10, 1 sobre 100 e 1 sobre 1000. 1 sobre 10 nós chamamos de 1/10. 1 sobre 100 a gente chama de 1/100. Então, cuidado, só para vocês não tratarem aqui. Cadê? Já vi gente chamando 1/100. Não é 1/100, é 1/100. E 1 sobre 1000 vai ser 1/1000. Pronto, essa aqui é a nossa leitura que nós temos desses casos especiais. Então, bora lá. Então, encerramos aqui essa nossa primeira parte, essa nossa aula 1. Foi rapidinho, né? Rapidinho, tranquilo aí para vocês. É só a parte inicial, para vocês terem o entendimento daquilo que é fração. Tranquilo aí para vocês? Qualquer coisa, pode deixar o comentário de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like aí para vocês. E no mais, bons estudos e até a nossa aula 2.